Me mostrou quanto é bom estarmos juntos. O que é evolução na biologia? Evolução na biologia significa mudança de características com o decorrer do tempo e das gerações. Evolução não é ateísmo, não é progresso e não é uma ideologia. Evolução é a constatação da realidade de que a vida na Terra está relacionada com uma ancestralidade comum e que a vida é mutável. Sim, mutável. Há anos, o ser humano percebeu que os seres mudam suas características com o decorrer das gerações. E se isso ocorre, essa modificação poderia ser tamanha a ponto de formar uma outra espécie. Mas, vamos a esse ponto. O que é uma espécie? Espécie é quando, por exemplo, dois indivíduos têm um descendente e esse descendente é fértil. Por exemplo, nós humanos, um americano pode se casar com a japonesa e eles terem um filho, certo? Esse filho pode se casar, por exemplo, com uma africana e eles também terem um filho. A gente chega à conclusão que, apesar de todas essas diferenças, todos são da mesma espécie. Porque o descendente é fértil. Agora imagine um ligre, que é um descendente do leão com tigre. Ele não é fértil. Portanto, leão e tigre não são da mesma espécie. Mudanças tamanhas que podem gerar outra espécie. Mas o que essa afirmação indica? Ainda não entramos na polêmica de macacos e seres humanos. Porém, nós percebemos que leões, tigres, leopardos, por exemplo, são visivelmente parecidos, certo? E geneticamente parecidos também. E o que isso sugere? Que os atuais leões e tigres têm um ancestral em comum. Por exemplo, um fóssil de 55 milhões de anos atrás foi encontrado na Bélgica para esses seres com ancestral comum de leões, tigres e gatos, por exemplo. Esses ancestrais comuns têm o seu ancestral e esse outro ancestral tem um outro ancestral e assim sucessivamente. Vamos numa estrada longa, muito longa da vida. A evolução de Darwin é uma árvore com vários galhos. E desses galhos vão nascendo outros galhos. Ou seja, com bilhões de anos de evolução, o número de galhos e ramificações dessa árvore cria muita variedade de vida. Mas qual é a polêmica dessa afirmação? A questão, gente, é que, para uma época em que o criacionismo era e é até hoje a grande resposta para as dúvidas do homem, para os criacionistas, por exemplo, toda planta, animal, bactéria, toda forma de vida, toda variedade de espécie tem uma origem comum: Deus. Entretanto, todavia e contudo, para a ciência, para a biologia, nós humanos estamos aqui ou somos descendentes de outras formas de vida anteriores à nossa. Evidências mostram que a espécie Homo sapiens surgiu na África há cerca de 200 mil anos atrás. Às vezes até mais tempo. Isso parece muito tempo, mas para o tempo de existência da vida do planeta Terra, não. E para o tempo de vida do universo, menos ainda. O planeta tem cerca de 4,5 bilhões de anos. A vida na Terra parece ter surgido há 3 bilhões de anos, uma vida unicelular, claro. Mas que com bilhões e bilhões de anos depois, nós surgimos. E qual é o problema disso? Olha, vários. É simples falarmos que leões e tigres ou que cachorros e lobos
têm descendentes em comum. Mas, por exemplo, falar que o ser humano tem descendente que datam milhões de anos atrás, ou que temos mais de 95% do nosso DNA compatível com os chimpanzés, isso são afirmações, no mínimo, chocantes para muitos. Sendo assim, para a ciência, todos esses bilhões de anos foram tempo suficiente para montar toda a diversidade de vida atual. Desde borboletas que mimetizam olhos forúgeos para apavorar seus predadores, até mesmo você, pobre ser humano. Até aí, ok. Mas como surgiu pensamentos evolucionistas? Vamos criar aqui uma linha do tempo para você entender melhor. Muitos pensadores discutiram sobre a evolução séculos antes de Darwin. Essa ideia vinha sendo germinada até Darwin dar a melhor explicação até então. Vamos focar, portanto, hoje no contexto da evolução em dois pensadores, Lamarck e Darwin. Vamos ao ano de 1809. Nesse ano, 1809, o francês Jean-Baptiste Lamarck publicou uma obra denominada Filosofia Zoológica. Segundo Lamarck, alguma força interna levava os organismos a produzirem prole diferentes de si próprios. Essas mudanças seriam acumuladas ao longo das gerações. Lamarck acreditava na lei do uso e do desuso. Um exemplo famoso para explicar sua visão é do tamanho do pescoço da girafa. Segundo ele, o tamanho do pescoço da girafa é devido a seu esforço ao esticar o pescoço para alcançar árvores cada vez maiores. Para se alimentar, surgiram esses pescoços longos. Isso fez com que o seu pescoço crescesse. E essa característica, então, fosse passada para os filhos. Ou seja, o uso do pescoço promoveu sua modificação. Hoje a gente sabe que a vida não funciona dessa maneira, certo? Porém, esse foi um passo revolucionário, porque Lamarck disse que a vida é mutável e que essas mudanças podem ser adquiridas. Mas, poucos anos depois, teríamos Charles Darwin, que ainda estava formulando suas ideias. Após se formar na universidade, ele viajou pelo mundo no famoso barco Beagle, certo? Entre 1832 e 1837. Ele passou por vários territórios mundo afora, várias ilhas, mas entre esses vários lugares, vamos destacar a ilha de Galápagos, o arquipélago. Após retornar da viagem, trabalhando com registro de pássaros dentilhões que ele havia feito nas Ilhas Galápagos, ele percebeu que não havia escrito de qual ilha vinha cada registro de cada pássaro. A princípio, ele achou que todos eram da mesma espécie, mas depois ele percebeu que os pássaros eram de espécies diferentes, que variavam de ilha para ilha. Então, ele pensou que todos esses pássaros deviam ter um ancestral em comum. Enquanto formulava suas ideias, 20 anos depois, ele recebeu a carta do naturalista Wallace, que chegou a conclusões bem próximas às deles. Assim, em 1858, as ideias de Darwin e Wallace foram apresentadas em Londres, mas em 1859 sua maior obra foi lançada, sobre a origem das espécies, livro único, que é digno de destaque até hoje. Nessa obra, Darwin mostra
sua explicação para as mudanças. Ao contrário de Lamarck, para Darwin, entretanto, a evolução é pautada na seleção natural. Ou seja, o meio seleciona os mais aptos, as características mais úteis, como por exemplo, ouvir melhor, ter a visão melhor, correr mais, suportar mais o frio, ou como na girafa, ter o pescoço maior para alcançar árvores maiores e ter, portanto, mais acesso à alimentação, certo? Mas o que significa ser mais apto? Simples. Os mais aptos sobrevivem em maior número e, por consequência, reproduzem-se em maior número, havendo, portanto, ao longo de várias gerações, uma acumulação de características boas, boas entre aspas, na população. Um exemplo bom para ilustrar a ideia de Darwin é o seguinte: imagine 2 leões que caçam antílopes. Um é fraco, corre devagar e caça muito, muito mal. O outro leão tem uma boa visão e corre mais rápido. O leão lento, portanto, se alimenta mal, porque caça mal. E quem sabe ele até morra, deixando nenhum ou poucos descendentes. O leão mais rápido, ele se alimenta bem, porque ele caça bem e, portanto, consegue viver mais, e assim pode ter mais filhotes. E logo pode passar os seus genes de bom caçador para as próximas gerações. Assim, seus filhos poderão ser bons caçadores também, certo? Ao longo de várias gerações, leões que caçam bem vai ser a maioria, porque eles são mais aptos no ambiente. Assim, o meio o selecionou, entendeu? Agora, vamos pensar no lado da caça. No antílope, antílopes lentos têm maiores chances de serem comidos por um leão. Antílopes rápidos têm a possibilidade de fugir de um ataque. Desse modo, antílopes lentos têm maiores probabilidades de serem mortos do que os antílopes rápidos, certo? Os antílopes mais rápidos podem passar os seus genes para os seus filhos, que vão viver mais, como por exemplo ter uma musculatura mais forte e mais resistente para a corrida. Ou seja, a evolução, por meio da seleção natural, explica por que os leões são tão bons em caçar antílopes e por que os antílopes são tão bons em fugirem aí dos leões. Falamos de característica. A gente destacou aí a velocidade, a musculatura para a corrida, certo? Falamos das características. Agora, como essas características são herdadas? Os antílopes rápidos podem ter filhos que sejam rápidos como ele. Na época de Darwin, não se sabia como essa característica era herdada de pai para filho. Hoje a gente sabe porque a gente desenvolveu muita genética. Desse modo, uma característica só é importante para a evolução se ela pode ser transmitida para a próxima geração através do material genético. Resumindo, a teoria da evolução é a mudança de características de uma população definida pela seleção natural, em que os mais aptos tendem a sobreviver e logo tendem a ser majoritários na população e, portanto, passar esses genes, essas características para a prole, para seus filhos, para as próximas gerações. Dessa forma, essa característica tende a prevalecer na população. Como Darwin diria, evolução é descendência por modificações, certo? Mas o que são essas modificações que são selecionadas pela seleção natural? Bem, essas mudanças podem vir de mutações genéticas, por exemplo, ou recombinação gênica durante a formação dos gametas.
Nesses casos, as mudanças de características e o acaso, que aqui é importante, essa evolução não é apenas isso. O acaso é importante na evolução, mas não é o seu guia. A evolução se baseia em mudanças e a seleção nas mudanças mais aptas. O urso, ao acaso, pode ter nascido com pelagem mais clara que os demais do seu bando. No contexto da neve, essa é uma ótima característica, portanto, isso foi selecionado. Agora, se esse urso, com a pelagem, por exemplo, vermelha, na neve, isso seria péssimo. É por isso que temos ursos polares bem brancos. Isso não é nada aleatório, gente. É branco, porque assim é melhor para o meio. Outra pergunta. O homem veio do macaco? A resposta é não. O homem não veio do macaco, não como você pensa. Sim, nós somos mamíferos e sim, nós somos primatas, como gorilas, chimpanzés. Nosso DNA é muito próximo ao dos chimpanzés, por exemplo. Mas dizer que temos do macaco é errado. A realidade é que assim como os leões e tigres têm um descendente em comum, o homem e os primatas, como os chimpanzés, têm um descendente comum que data milhões de anos atrás. Ah, o homem veio do macaco. Então por que existe macaco? Tem gente que faz essa pergunta. Isso é um erro mais do que grosseiro. A evolução não diz que somos descendentes deles, e sim que somos um parente biológico próximo. Evolução significa para melhor? Definitivamente não. Ursos polares vivem na neve e, portanto, são brancos. Essa é uma ótima característica, ser branco na neve. Ele pode se esconder, se camuflar e, portanto, caçar melhor na neve. Mas ser branco numa floresta não é algo bom. E por isso, nós temos ursos pardos nas florestas temperadas, por exemplo. Assim, minha gente amiga, o termo evolução não deve ser visto como algo para melhor ou mais evoluído, né? Apesar do nome evolução. O urso polar é mais apto para sobreviver na neve do que numa floresta. Como disse um famoso biólogo, nada na biologia faz sentido, exceto a luz da evolução. Vida, devolva minhas fantasias, meus sonhos de viver a vida, devolva-me o ar. Sem teu carinho, meu mundo fica tão vazio. Os dias quentes são tão frios, que as noites me trazem a dor desse amor.